Bem-vindo a mais um Voix Podcast, conexões que geram valor. E hoje com uma convidada muito especial, porque aqui, meus amores, a gente só tem convidados especiais, óbvio. E ela é uma médica cardiologista e geriatra especializada em ESG, doutora Ieda Liccioletti. Percebeu esse nome? Percebeu esse nome? Bem-vinda, doutora Ieda. Muito Muito obrigada pela obrigada. sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vai ser Imagina. um prazer. Bom, já quero começar de cara. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? E eu queria saber já uma pergunta um pouquinho fora da curva. A gente vai falar principalmente sobre o que ela veio fazer aqui em Lisboa, Portugal, e com foco em ESG, que muita gente ainda flutua um pouco nesse assunto, mas tem uma coisa que muita gente também não sabe muito bem, que é com quantos anos a gente pode e deve procurar um geriatra. Bom, isso é uma coisa bastante simples. A geriatria, ela funciona mais ou menos como funciona a pediatria, né? Obviamente que guardada as devidas proporções. O geriatra é o médico que abrange de uma forma maior e mais inteligente, né, várias especialidades num único profissional. Então, acredito que, pelo menos lá no Brasil, a indicação do geriatra é a partir de 45 anos, né, onde você já começa a fazer os seus exames de rotina, fazer os seus check-ups anuais, com um profissional único, que ele vai ter um segmento da sua história, né? Ao invés de ficar pulando de especialidades em especialidades, correndo o risco de você, às vezes, tomar a mesma medicação com nomes diferentes, porque o endocrinologista prescreveu uma coisa, o cardiologista prescreveu outra. Então, o geriatra, ele acaba englobando o total, né, e cuidando do paciente como um todo. Então tá, viu, gente? Só para tirar essa dúvida aqui no começo, então assim, não se sintam velhos, porque você vai precisar de um geriatra, tá? É só para você ter esse panorama geral e para você não tomar, por exemplo, como ela falou aqui, uma dose de um remédio de vários especialistas diferentes, né? Então, assim, é para cuidar um todo, é só por isso. Não vai fazer que nem a Monique achando que você tá velha, entendeu? De jeito nenhum, É de isso. jeito nenhum. Então, doutora Ieda, vamos falar então um pouquinho o que você veio fazer aqui em Lisboa, porque ela também, além de médica, ela também é palestrante internacional, tá, meu bem? Então, eu queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória e também aqui em Portugal, especificamente sobre o ESG. Então, conta pra gente. Ok, claro. Bom, eu tenho 34 anos de formada em medicina. No Brasil, trabalhei muito tempo em hospitais, né, porque trabalhava em terapia intensiva, fui intensivista por muitos anos, mais de 20 anos, e em algum momento da minha vida, eu acabei indo para a área administrativa. Então, fui gestora, diretora de grandes hospitais privados lá na região, em São Paulo e Grande São Paulo. Isso me trouxe algumas reflexões na época, uma vez que eu era mais jovem, né, e tinha como colegas de trabalho homens mais velhos que eu, que faziam exatamente a mesma função que eu, porém eu, como jovem e mulher, tinha um depreciamento do meu salário, dos meus ganhos, apesar de nós termos exatamente o mesmo trabalho. Então, isso me incomodava sobremaneira, né? Então, isso era extremamente desconfortável e foram muitos anos sequentes, né? 10 anos aproximadamente, onde eu fiz esse trabalho. Hoje eu também sou gestora de home care, né, de assistência domiciliar, trabalho, né, por conta dos idosos, mas nessa época inicial, a diferença e a disparidade de salários era uma coisa absurda.
Você conversava isso com as pessoas com quem você trabalhava, com os homens? Olha, todas as tentativas que eu tive de conversar com os meus superiores eram brecadas, porque eu era a única. Eu era a única mulher num grupo de 20 homens, as reuniões eram coisas assim, tristes, porque eles não levavam a minha presença em consideração, então era muito, muito agressivo isso para os nossos dias, né? Isso me causou um certo desconforto por muitos anos. Mas continuava lá exercendo sua Sim, eu função. não ia deixar de exercer minha função só por conta disso, mas o meu salário ele era pelo menos 40% inferior ao deles, mesmo fazendo a mesma coisa. Outra coisa que também eu tive uma filha especial, né, uma filha que era portadora de dificuldades e um problema de paralisia cerebral, né? A minha filha viveu por 17 anos, ela faleceu esse ano, no começo desse ano, e era cadeirante e tudo isso, e nós percebíamos a grande dificuldade de acessibilidade, de movimento, de acesso a serviços, né? Então, acompanhei isso muito de perto, muito de perto. Até viemos, né, aqui para a Europa em algum momento e chegamos em Paris, por exemplo, não existia elevador para andar com uma cadeirante, então tive que subir de cadeira de roda com criança no colo e foi bastante triste, né, de carregar mala. Então, não só Brasil, como aqui também, muito, muito díspare a atenção dada aos portadores de necessidade e dificuldade de mobilidade, né? Então, tudo isso foi me levando a procurar uma saída. E aí, há 2 anos atrás, eu recebi o convite para fazer um MBA, né, que é uma pós-graduação, em ESG. ESG, ele trata de... o E é o ambiente, né? O S é o social e o G de governança. O E é a parte do ambiente, mas ele não é só o ambiente da mudança climática, não é só o ambiente das queimadas, que tivemos muito aqui em Portugal e também lá no Brasil esse ano, enchentes, não é só isso, né? A gente reporta isso para um ambiente fechado, que é o ambiente da sua empresa, ou o ambiente do hospital, onde eu também fui especializada. Então, e ele tratava inicialmente essa parte do ambiente, o social trata essa disparidade, essa igualdade de gênero, de raça, então de credo, tudo isso dentro de uma forma geral e também dentro de um ambiente de trabalho, né? E a governança vem com a parte de indicadores metas, com a parte de, no caso do hospital, os indicadores de qualidade, o serviço ao cliente. Então, de uma forma geral, engloba qualquer tipo de empresa e também o serviço de saúde, com o qual eu me especializei posteriormente. Então, eu vi nesse curso a possibilidade de eu entender tudo aquilo que eu tinha essa dificuldade, né? E, a partir disso, tentar corrigir isso de uma forma correta, de uma forma certa, a partir desse perfil, né? Então, eu terminei o meu MBA, acabei me especializando em ESG em saúde para o trabalho nos hospitais, né? E trouxe aqui para Portugal, na verdade, a divulgação, primeiro, do que é ESG, que a grande maioria das pessoas não sabe, e segundo, para tentar trazer para as empresas o que a gente tem implantado lá no Brasil, né, tentando fazer com que a empresa faça treinamentos e faça com que os seus empregados passem por esse processo, né? O ambiente numa empresa, ele você cuidar do lixo, é você usar energia renovável, é você fazer economia de água. Então, isso tudo é adequado à realidade de uma empresa.
E foi isso que eu vim fazer aqui. Vim fazer esses treinamentos e palestrar a respeito disso. E como é que você vê, como é que está a aceitação do ESG aqui? Porque é uma coisa, tudo que é novo, né? Ainda é muito, assim, você mudar a cabeça, né? A nossa cabeça, né? De qualquer ser humano, ainda é um pouco de dificuldade e ainda a gente encontra ainda muita resistência, né? Para qualquer tipo de mudança. E não é diferente, principalmente quando você lida em empresas que o empresário ele já vai logo ver qual é o impacto que isso vai dar financeiramente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, como que você está vendo isso? Né? Você já fez o MBA, então você já está tratando isso, eu acredito que há quanto tempo você já está lidando com isso? São 2 anos. Já é um tempinho. Já dá dando para você ver como é que está essa realidade e o que eles, como é que está sendo essa receptividade, se é que a gente pode dizer assim, tanto aqui e como no Brasil. Então, no Brasil ainda é muito pouco o que se faz, né? Apesar do governo brasileiro ter imposto algumas modificações nas empresas por obrigatoriedade. Né? Então, existe uma regra hoje que os hospitais, as grandes empresas, todas elas têm que apresentar um relatório de sustentabilidade no final do ano. E isso, a presença do ESG, ou seja, do trabalho de sustentabilidade, da adequação da empresa, vai favorecer a empresa a conseguir bons empréstimos, caixa. Então, tudo isso está vinculado. Se você não tem uma implantação real de ESG na sua empresa, você vai ter dificuldades futuras para fazer a sua empresa crescer. Então, no Brasil, estão tentando fazer esse tipo de implementação, apesar de ser uma coisa muito crua ainda. Mas já tem um desenho, né, um esboço, e algumas coisas estão acontecendo nesse setor. Né? Trabalho do carbono zero e tudo isso, que isso faz parte do nosso meio, do nosso dia a dia. Sempre precisa ter uma iniciativa governamental, né, assim, monetária, sei lá, se a gente pode dizer assim, para que haja, para que as pessoas adiram, enfim, se adequem. Exatamente. Enfim, para elas, corta essa parte, pelo amor de Deus, o Nick não pode falar errado. Mas, enfim, para elas, né, se adequarem a essa realidade. Exatamente. Sim. Né? Sim. Apesar aderirem, de aderirem. Isso, sabe? O que acontece? Lá no Brasil não existe incentivo nesse ponto. Tanto é que eu conheço várias empresas e vários hospitais hoje que apresentam esse relatório, só que se você chegar para o seu cliente interno, né, que é o seu trabalhador, né, a pessoa que trabalha nessa empresa, e você perguntar para ele se ele foi treinado para fazer isso, que está escrito lá no relatório, que é bonito, né, é o que a gente chama de, para inglês ver, né? Pelo menos no Brasil é essa gíria. Né? Então, assim, aquele relatório lindo apresentado no final do ano, nada disso corresponde ao que o seu trabalhador lá faz. Na maioria das vezes, eles não sabem. Por isso, a ideia do treinamento. É você trazer aquilo que está sendo colocado lá e mostrar para o seu cliente interno, né, para o seu funcionário, como é que faz. Então, é ter a igualdade real de salário, é você tratar exatamente igual o branco, o preto, o amarelo, o índio, é você ter uma igualdade social, né, é você trabalhar bem o lixo, é você trabalhar bem a energia, é você trabalhar bem a parte de economia de água, que são bens que estão a cada dia mais se esvaindo, né? Além disso, a parte de governança é sanear as empresas do ponto de vista financeiro,
né? Então, através de indicadores, através de metas, tudo isso vem sendo importante do ponto de vista daquilo que está sendo implantado. Então, a nossa função, assim como a minha turma, foi a primeira turma, a segunda turma de ESG, né, por uma universidade chamada IBMEC, né, lá no Brasil. Então, nós tínhamos na nossa turma uma portuguesa, quer dizer, uma brasileira que mora aqui em Portugal, né, e ela fazia online, né, e ela fazia esse acompanhamento. E aí a gente tinha uma visão mais ou menos do que acontecia aqui em Portugal, né? Então, se lá está bem difícil da divulgação, né, apesar de ter essa abrangência toda, né, e eles estão tentando obrigar as empresas a demonstrarem e imprimirem mesmo esse tipo de realidade, aqui em Portugal é bem cru, é muito cru a respeito disso. Eu imaginava. As pessoas não sabem nem o que é. Eu imaginava, porque a gente tem uma ideia, né, que de Europa serem países, né, desenvolvidos e estão super com a agenda da ONU, porque a ONU é aqui e tudo mais. Só que não é bem assim a realidade, né? E isso se aplica também em outros países da Europa, ou você tem uma, por exemplo, na França ou em outros lugares é um pouquinho mais, tá um pouquinho mais à frente, vamos dizer assim. Olha, mais eu acho que é igual. Eu acho que é igual. Apesar da ONU estar aqui perto, as pessoas não têm noção. Não têm noção. Nós estivemos na Espanha no começo do ano, né? E as pessoas não tinham nem noção do que se tratava também. A mesma coisa. Então, assim, por mais que você tente, há pouco fui fazer uma palestra já nessa vinda aqui para Portugal, e assim, a primeira coisa, a pergunta, né? E você sabe o que é ESG? Você olha assim para a plateia e vê aquele ponto de interrogação assim no rosto de cada um. E né? você acha, o que você atribui a isso, doutora Ida? Tipo, por que as pessoas não sabem ainda? Você acha que é mal divulgado, não há um interesse? O que poderia melhorar para que as pessoas pudessem saber? Precisa ser divulgado, precisa ser esclarecido, divulgado. As pessoas, elas estão sofrendo com isso e não estão entendendo qual é a realidade. É exatamente o que a gente está passando dia a dia. É aquele calor insuportável, depois são mudanças de temperatura, vocês tiveram aqui enchentes na Alemanha, queimadas aqui, isso aqui tudo é ESG, né? O ESG de uma forma geral. E a sanidade e a evolução das empresas, dos hospitais, em todos os lugares, isso está relacionado diretamente ao ESG. O controle, a qualidade do serviço, o serviço mais adequado à realidade, né, do público, né, indicadores de qualidade, tudo isso está ligado ao ESG. Mas aqui eu achei que ele é bem menos divulgado do que foi no Brasil. Talvez que eu vejo assim, não sei, uma opinião muito particular, o que eu vejo quando acontece, assim, primeiro que eu vejo um pouco da geração Z, ela se posiciona quando quando ela cobra grandes empresas e meio que boicota, né? Por exemplo, a questão da sustentabilidade e da diversidade veio muito à tona quando a geração Z começou a questionar muito e usar as redes sociais e a internet, né? Então veio um movimento crescente aí. Então talvez se essa geração soubesse também um pouco melhor e usasse de repente, aliado a políticas públicas, que quando tem esse incentivo fiscal. Olha, como você mesma falou, que acontece um pouco no Brasil, né? Talvez, olha, se vocês fizerem aprimorar essas políticas e usarem, e aí a gente, né, tira um pouco, diminui um pouco, né, um imposto aqui, o outro ali. Sim.
Porque, assim, eu vou te falar uma experiência própria, eu trabalhava com eventos, e aí a gente fazia as nossas planilhas, e então eu tinha uma parte da planilha que era totalmente 100% voltado a incentivos de sustentabilidade e diversidade. Então, por exemplo, vamos fazer um piso, um piso podotátil, num stand, né? Então era um stand e aí a gente tinha lá toda a apresentação, né? E aí tinha a parte ali que era só coisas sustentáveis. Então era copos descartáveis feitos de, sei lá, sabe, de um papel reciclado, não sei o quê. O piso sustentável, aí também tinha aquele também para você ter para cego, né? Sim, sim, que é a sensibilidade tátil. Exatamente. Então, assim, e também, vamos pegar aquelas pessoas que são de diversidade. Então, cadeirante, que são as pessoas gordinhas e tudo mais, né? Aí, claro que acaba encarecendo um pouco mais, né? E eram sempre as coisas que eram cortadas para poder diminuir custos, né? Sim, é sempre... Então, só fazer um comentário, no Brasil, algumas empresas, elas se adequam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram impostos pela ONU. Em 2015, a ONU criou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que deveriam estar implementados no mundo inteiro até 2030. Então, por conta disso, a gente vai tentando adequar, são 17, onde, por exemplo, eu trabalho na ODS, que a gente chama de ODS 3, que fala de saúde e bem-estar. Então, toda a saúde tá implantada nisso. Mas existe uma ODS que fala de empresas, outra que fala de água potável, de ar respirável e várias delas, né? Então, a gente tem trabalhado, as empresas têm trabalhado para se adequar ao maior número de ODSs possíveis. Então, você vai fazendo um trabalho para que dentro de cada uma, e existe um selo que é chamado selo ODS 2020-30, né? Ou seja, 2030. E esse selo, ele é só entregue a essas empresas quando ela se adequa ao maior número de ODSs. Então, a empresa está saneada do ponto de vista de sustentabilidade por vários fatores que ela pode se encaixar, né? Porque, claro, tem lá pesca, tem outras coisas que não são todas as empresas, né? Então, você tem que fazer uma escolha de quantas ODSs aquela empresa pode, dentro da sua atividade, pode se adequar, e aí, cada uma delas, ela é aberta em vários itens, cada um desses objetivos, ele é aberto em vários itens, e aí a empresa vai tentando se adequar a cada um desses itens. Quando você fecha essas ODSs todas cumprindo os objetivos de desenvolvimento, você pode ser certificado com selo ouro, né, que é o selo da Agenda 2030. Então, muitas das empresas estão trabalhando nesse ponto. Então, você vê, conforme elas vão, você vai passando nos estandes, numa feira, por exemplo, eles colocam lá os objetivos, estamos adequados a tal. Então, a empresa, ela é sustentável e ela está se adequando a essa realidade. Isso é uma realidade de lá, que a gente está passando hoje, né? Que bom. Que a gente está tentando trazer para cá. Ai, que bom saber disso. Isso é importante, né? Isso é ótimo de saber, porque já está tendo, então, um movimento, tá? Melhor, então. Sim. Lá sim. Que bom. Olha, estamos caminhando para o nosso fim. Queria falar mais coisas, tem mais coisas para falar. A gente precisava fazer um outro programa para falar mais coisas. Mas olha, por enquanto queria te agradecer muito. E esse é um tema que, assim, é muito atual, né? Demais, assim, e novo, né? Eu tenho aqui já algumas outras perguntas para fazer e eu vou fazendo no off. Mentira.
Queria te agradecer mais uma vez, doutora Ieda, pela sua presença aqui. Dizer que você é inspiradora e trouxe, através de uma dor sua, né, de uma vivência sua, lá atrás, quando você se sentiu ali um pouco, né, assim, diferenciada, vamos dizer assim, para a gente não trazer mais polêmica, né, no meio dali de todos aqueles homens, né, e também a questão da sua filha. E aí você, com essa dor toda, você se inspirou para ajudar outras pessoas e também, né, por que não dizer o mundo, né, porque é uma questão para todos nós, pra né, todos que nós. estamos vivendo nesse planeta aqui, né. Pois então, é bacana, eu quero te dar os parabéns aqui. Muito obrigada. E queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas da nossa geração Z maravilhosa, para as pessoas que estão aqui, para todo mundo que precisa dos geriatras, também, para todas as gerações, e também seu arroba, e como que a gente acha você nas redes sociais. Ok. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Estou extremamente honrada pelo convite. Na verdade, eu tenho trabalhado muito a ODS 3, né, e que fala de saúde e bem-estar, e dentro da Agenda 2030 existe uma coisa chamada Década do Envelhecimento Saudável, né, que foi de 2020 vai até 2030. E eu, como geriatra, tenho me dedicado também a esse momento, né? Eu tenho vários livros escritos e como coautora, e um deles eu falo sobre ODS 3 e a parte da década do envelhecimento saudável, e fui coautora de um outro livro sobre ESG, onde eu falo sobre gestão de saúde e ESG, então especificamente, né? Assim como outros colegas que falam de ESG. Então, a mensagem que eu trago é referente à parte tanto de sustentabilidade como de envelhecimento, onde você, através do envelhecimento, você dá vida aos anos, né? Então, você tem que fazer com que você tenha um envelhecimento, além de saudável, você aumentar a sua qualidade de vida nos anos que a gente ainda tem por viver, né? Não simplesmente passar batido, né? Então isso é o mais importante, é você aumentar e melhorar a qualidade de vida que você tem a cada momento. Isso também é ESG, isso também é sustentabilidade. E agradeço muito. E o arroba? O meu arroba é Ieda, com I, Lis, L-I-S, Ciolete, Ciolette. É o meu nome completo, tudo junto. Arroba Ieda Lis Ciolete. Muito obrigada mais uma vez. Foi, assim, um presente ter você aqui com a gente. Espero que você volte, porque esse tema é enorme, muito vasto, e tem muita coisa para falar ainda sobre isso. E quero agradecer a presença aqui de vocês aqui com a gente e falar que tem bastante coisa aí, tem muito mais mulheres incríveis e inspiradoras aqui em outros episódios. Eu sou Monique Rangel e até o próximo. Um beijo e até lá!